Olá, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso tópico de Fundamentos de Biologia, onde você vai ter uma série de aulas que vai te dar toda a base de biologia, para que no futuro tu não tenha dificuldades com aulas um pouco mais avançadas aqui ministradas no curso da Hawkins, ok? Também fica de olho aqui na descrição do vídeo, que normalmente é onde a gente coloca os nossos materiais, PDFs, slides, questões para você resolver, tá? Então, fica de olho aqui na descrição, beleza? Bem, a nossa aula, obviamente, é de biologia celular ou citologia, da forma como você preferir, tá? Vou ser muito franco com você. Não tem como você fazer um vestibular na área de biologia, da área de ciência da natureza, e não saber biologia celular. Não tem como, não tem condição. Não importa o vestibular que você vai fazer, se é o Enem, se é a FUVEST, tá? Não importa. Você tem que saber biologia celular, tá? Óbvio que aqui eu vou te direcionar para o que realmente importa. Não vou também dar toda aquela pincelada como se a gente estivesse no ensino superior. Mas você tem que saber. Você tem que saber os conceitos básicos de biologia celular. Porque às vezes, pessoal, o que vai acontecer? Vai cair uma questão diretamente sobre isso. Mas vai ter alguma informação no texto da questão, vai ter alguma informação que você vai precisar desse conhecimento prévio para poder resolver essa questão. Que pode acontecer. Às vezes uma questão, ela não cai diretamente sobre um assunto, mas ela cita aquele assunto no seu texto. Então tome muito cuidado, tá? Então vamos lá. Biologia celular, o início aqui da biologia ou citologia, como você preferir, tá? Então vamos lá, gente. Seguindo aqui, a gente precisa entender o que é a teoria celular, ok? A teoria celular, ela vai defender que todos os seres vivos são compostos por células, tá? A teoria, ela defende 3 princípios. Unidade morfofisiológica, 2, componente estrutural e funcional, e 3, garante a continuidade da vida. Então, o que isso aqui quer te dizer? Significa que todos os seres vivos são formados por umas substâncias microscópica, tá? Ou seja, que não dá de ver a olho nu, ok? Chamada de célula. Então, citologia ou biologia celular é o estudo da célula. E todos os seres vivos são formados por célula. Se por acaso um ser vivo não tiver uma célula, ou melhor, vamos lá aqui, se não tiver uma célula, levantamos alguns questionamentos. Por exemplo, o vírus não tem célula. E isso é um questionamento até hoje na ciência. O vírus, ele é um ser vivo ou não é um ser vivo? Esse é um questionamento feito até hoje na ciência, pessoal. Sabe? Até hoje. Tem gente que defende que ele é. Tem gente que defende que ele não é, tá? Mas essa discussão eu vou deixar para a aula de virologia, tá? Essa aula vai ser impecável. Entendeu? Então, pessoal, tirando os vírus, todos os seres vivos têm células, tá? O vírus, esse debate, se ele é um ser vivo ou não, a gente vai deixar para outro dia, beleza? Mas só para contextualizar para vocês. Então, por exemplo, um animal, como no caso nós, temos células, uma planta, um fungo, um protozoário, uma alga, tá? Uma bactéria, todos têm célula. E, consequentemente, todos são seres vivos, ok? Essa é a primeira definição para você ser considerado um ser vivo. Você tem uma célula, tá? E a gente chama isso de teoria celular. Então, o que é uma unidade morfofisiológica? A palavra morfo, pessoal, bem aqui, ó, morfo, significa morfologia, ou seja, morfologia é o formato do teu corpo. Então, ó, o formato da minha mão aqui, ó, tem 5 dedos. Se tivesse 6 dedos, aí seria o formato. E fisiológico é o funcionamento. Então, fisiologia é o funcionamento do seu corpo. Então, a célula, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a estrutura do seu corpo, a morfologia, e vai fazer o funcionamento ao mesmo tempo. Então, é o que está dizendo aqui no número 2, ó. Componente estrutural e funcional dos seres vivos. Tá entendendo? Então, aqui, simplesmente a célula é isso. Qual é a função dela? Ela vai fazer a estrutura do teu corpo e vai fazer o funcionamento ao mesmo tempo. Tá? Se a célula para de funcionar, pode ser que a pessoa esteja morrendo, né? Pode ser que então, pode ser que essa célula esteja velha e já está na hora de ser destruída, mas aí vai ter uma nova célula, entendeu? Mas, no geral, se as células pararem de funcionar como um todo, é porque a pessoa está morrendo, infelizmente. Tá, pessoal? Então, vou lhe dar um exemplo. A pele
ela é feita por células epiteliais, porque a gente chama elas por esse nome. Esse termo epitelial, não se preocupe com isso agora, isso você vai ter na aula de histologia, beleza? Continuando, nós temos o nosso sistema nervoso, que é o sistema que envolve o nosso encéfalo, nosso cérebro. Nele tem células nervosas. O que essas células fazem? Os neurônios vão fazer com que você pense, com que você se locomova, com que você sinta as coisas. Então, estou tocando aqui no teu braço, então está sentindo células nervosas, neurônios. Então, eles vão fazer aí a estrutura e o funcionamento do teu corpo. Então, se alguém chegar para você e perguntar o que é uma célula? É uma unidade, é a unidade básica da vida que faz a estrutura e o funcionamento do seu corpo. Pronto, bom. E garante a continuidade da vida. Pessoal, simples. A vida surge a partir de outra vida. Então, para que a vida se reproduza, precisa de células. Que células são essas? Os famosos espermatozoides dos homens, de nós homens, e os óvulos, os óvulos das mulheres. São células, tá? Então, quando o espermatozoide está se encontrando com o óvulo, então tem ali um pedaço de um homem se encontrando com um pedaço de uma mulher, formando um bebê, tá? É um ser humano, um ser vivo, ok? Isso vale para os outros seres vivos, beleza? Então, no caso, animais um pouquinho mais avançados. Pode ser uma outra opção, tá? Então, pessoal, isso é a teoria celular. O que a teoria celular vai dizer? Todos os seres vivos são formados por células. Beleza? Então, vamos seguindo. Vírus, professor, vai ficar isso para a nossa aula de vírus. Beleza? Aqui nessa sessão de Fundamentos de Biologia. Beleza? Vamos lá. Vamos seguindo. Então, como eu falei para vocês, a célula é a unidade básica da vida, tá? Então, aqui está a célula formando aí as estruturas do músculo. E aqui, ó, os neurônios. Olha como o neurônio. Olha, percebam que as células, elas têm diferentes formatos. Então, ó, olha como é a célula aqui nervosa, ela é bem diferente. Beleza? Então, mas tudo é célula. Mas cada um tem a sua função. E aí, olha só, pessoal, como funciona a hierarquia da vida. Isso aqui até tem um pouco de ecologia, né? Muito interessante, ó. Tudo, a matéria, obviamente, né? Vai ter aí o átomo, molécula, aí forma as organelas, que a gente já vai estudar sobre isso. Das organelas vem a célula. As células se unem e formam o tecido. O tecido é como se fosse um pedaço de um órgão. Então, um exemplo, ó. Tem aqui minha blusa, né? A minha blusa tem aqui a manga. A manga, né? Deixa eu ver se tá aqui. A manga foi costurada com essa parte da blusa, tá? Então, ó, eles se uniram. Então, o tecido, ele vai se unir e formar os órgãos, tá? A gente vai ter uma aula só sobre tecido, beleza? Os órgãos se unem, e formam o organismo vivo, beleza? Isso aqui é população, comunidade, isso aqui a gente vai deixar para nossa aula de ecologia, tá? Senão a gente vai perder o foco. Deu para entender? Essa é a hierarquia da vida. Essa é a hierarquia das coisas, beleza? Então vamos seguindo. E aí, pessoal, como começou, né, esse estudo da célula, é importante a gente comentar isso, que às vezes pode cair em um contexto histórico, né? Então, começou quando surgiu o desenvolvimento de um equipamento muito utilizado chamado microscópio. O microscópio, ele serve para a gente conseguir observar coisas que os nossos olhos não conseguem observar. Então, ele vai ampliar a imagem para que você consiga ver certas substâncias, ok? Então, ó, aqui está um exemplo dos primeiros microscópios, ok? Então, olha aqui, ó. Olha que interessante. Então, ó, aqui foram células vegetais sendo observadas. Olha, observa que cada célula tem a sua característica, né? Aqui, ó, estruturas observadas no microscópio. Então, o microscópio, ele permitiu um avanço gigantesco na biologia, porque antes aquilo que não era visto, agora pode ser visto. Então, antes, acontecia uma doença, os caras não sabiam o que era. Pô, o que está causando essa doença? O que é isso? Que é isso? Sabe, não tinha como. Hoje a gente sabe que certas doenças são causadas por uma bactéria, por um vírus, por um parasita, e assim sucessivamente, por um fungo, tá? Por quê? Porque hoje a gente consegue observar esses seres, e a gente sabe que agora eles estão atrelados a sinais e sintomas. Antes não tinha como saber isso, ok? Então, vamos seguindo aqui, gente. Então, olha só, nós temos dois tipos de microscópio, tá? Temos o microscópio óptico, que é muito comum ter em qualquer laboratório, e o microscópio eletrônico, que só vai ter em laboratórios muito avançados. Eu tô falando do Chagas, sabe? Laboratório avançado que tem no Brasil e pelo mundo. E aí, por exemplo, é muito simples essa imagem, né? Tu consegue ver uma pamonha, consegue ver um beija-flor, um ser humano, tá? Uma árvore.
Mas, ó, no microscópio óptico, uma coisa que você já não vê mais a olho nu, ó, bactérias você vai conseguir ver, ovo de sapo, células animais e vegetais. Agora, no microscópio eletrônico, ele já vai ser usado para observar coisas ainda além que o microscópio óptico não consegue. Um exemplo disso é vírus. A gente não consegue ver vírus no microscópio óptico, tá? Microscópio de luz. A gente precisa do microscópio eletrônico, um microscópio bem mais avançado. Ó, proteína, lipídio, proteína, a gente vai ter uma aula só sobre isso, então não vou dar spoiler agora, ó. Mas essas estruturas moleculares a gente só consegue observar no microscópio eletrônico. Olha só que louco o poder que o microscópio hoje proporcionou a nós, seres humanos, de poder observar a vida microscópica. Antes isso não era possível e as pessoas, os profissionais da saúde, os cientistas lutavam para entender certas coisas sem poder observá-las de verdade. Hoje a gente pode. Isso é sensacional, cara. Então, e aí, pessoal, nós temos a célula-tronco. Eu vou usar um exemplo para você entender isso aqui, porque às vezes, numa questão, pode cair algo falando de célula-tronco. E aí o aluno, o que é uma célula-tronco, tá? Entenda uma coisa. Quando você é criança, qual é a sua única função? Ir para a escola estudar, né? Para a escola, dos seus pais, bonitinho. Você ainda não tem uma função na sociedade. Você ainda não é um médico, você ainda não é um advogado, você ainda não, sabe, você ainda não tem uma profissão. As células-tronco é tipo uma criança. Ela ainda não tem uma profissão, mas ela vai ter conforme a idade. Então, uma célula-tronco, ela pode se transformar em qualquer tipo de célula, tá? Ela pode se transformar numa célula do músculo, então ela é uma célula sem função ainda, mas que ela vai ter um dia. Ela pode se transformar numa célula muscular, numa célula sanguínea, célula nervosa, cardíaca, do fígado, do intestino. Por que eu estou te falando isso aqui? Porque às vezes isso pode cair. Talvez não uma questão propriamente dito, mas pode cair no texto. E o que é interessante da célula-tronco é que se uma pessoa ela tem alguma condição específica, sei lá, alguma coisa que não é muito comum de ter nos hospitais, uma coisa muito específica de doença, de condição, ela pode ser tratada com células-tronco. Pode ser que essas células-tronco resolvam a vida dela. Salvo engano, pessoal, não sei se vocês acompanham Fórmula 1, mas tem o Michael Schumacher, que é heptacampeão de Fórmula 1, campeão mundial de Fórmula 1. Ele teve um acidente gravíssimo, ele foi esquiar, uma coisa assim, e aí ele caiu e bateu a cabeça. E até hoje, assim, a gente não sabe muito a condição dele, mas a gente julga que ele esteja tetraplégico. Então ele não está se movimentando nada e parece que não está nem falando, pelo que eu soube, né, dos jornalistas que deram alguns detalhes, mas ninguém sabe exatamente como é que ele está. Foi dito que ele foi tentar fazer um tratamento com células-tronco para ver se ele melhorava. Tá? Então, aqui tu observa que as células-tronco, apesar de elas um dia terem uma função no nosso organismo, mas elas também podem ser usadas para tratamentos específicos. E o interessante é que isso, se não faz memória, se não me engano, isso já caiu no Enem, e na próxima aula vai ser só sobre questão, então provavelmente eu vou estar fazendo uma questão sobre isso. Você pode pegar uma célula, por exemplo, uma célula do intestino, e você pode transformar de volta em célula-tronco. Ou seja, é como se, por exemplo, pegou um adulto e transformou ele de volta num menino, numa criança. Entendeu? E aí essa célula-tronco a gente pode transformar em qualquer outra célula do nosso corpo. Então, se a pessoa está com falta de alguma dessas células, eu posso pegar uma célula normal, que já tem função, transformá-la novamente em célula-tronco e transformá-la em outra coisa que eu queira do organismo de uma pessoa. Resumindo, pessoal, as células-tronco, elas podem ser usadas para tratamentos específicos, para condições, obviamente, específicas. Tá? Guarde essa informação para a tua prova, tá? Que na próxima aula, que vai ser a resolução de exercícios, ok? Essa aula vai ser muito importante. Beleza? Essa informação. Seguindo, pessoal. Então, nós temos dois tipos de célula, tá? Dois tipos de célula. Nós temos a procariótica e a eucariótica. Eu já vou te adiantar que a procariótica ela é uma célula mais primitiva, enquanto que a eucariótica ela é uma célula mais avançada, ok? Então, podemos assim dizer dessa maneira. Então, vamos começar aqui, pessoal, sem mais delongas. Isso aqui a gente pula por enquanto. Vamos falar aqui da célula procariótica. Toda vez que você ouvir o termo procariótica, essas coisas, então estou me referindo a uma célula bacteriana. Os procariotos são representados apenas pelas bactérias, ok? Não é representado pelos animais, não é representado pelos fungos, nem pelas algas, nem pelas plantas, apenas pelas bactérias. Então,
Se uma questão falar procariótico, já vai botar na tua cabeça assim, epa, eu tô falando aqui de uma bactéria. E, pessoal, a célula procariótica, ela é uma célula mais primitiva. Ela tem menos estruturas que a célula eucariótica. Mas não se engane, não é porque ela é a mais primitiva, tá, que ela é fraca. Não. Inventa pegar uma infecção bacteriana para tu ver a bagunça. Inventa não, né? Pelo amor de Deus. Mas uma pessoa pegar uma infecção bacteriana, sei lá, por salmonela, uma das bactérias mais perigosas do mundo relacionadas aos alimentos. Cara, o negócio é muito perigoso, entendeu? Então, ele pode, eu costumo dizer aos meus alunos, a colegas, pessoal de trabalho, eu costumo dizer o seguinte: células procarióticas, elas podem ser mais simples e mais primitivas, mas o seu comportamento é muito complexo. O seu comportamento é tão complexo que pode retirar completamente o equilíbrio de um indivíduo adulto. Se não fosse por isso, pessoal, salmonela não ia fazer efeito nenhum no ser humano. Então, vamos lá. Quais são as estruturas que uma célula procariótica vai ter? Ó? Ela vai ter membrana plasmática, citoplasma, material genético, ribossomos, parede celular e plasmídio. Vamos lá. Membrana plasmática, pessoal, é tipo um porteiro, tá? Então ele vai... Qual é a função do porteiro? Ficar controlando a entrada e saída de pessoas. Então a membrana plasmática, que está bem aqui, ó, membrana plasmática aqui, ó, bem aqui, qual é a função dela? Ela vai fazer aí o controle da entrada e saída de substâncias químicas na célula, tá? E também de invasores. Pode também acontecer essa possibilidade. Citoplasma. O citoplasma, pessoal, é o interior da célula, tá? O interior da célula. Então, toda vez que eu falar de citoplasma, eu estou me referindo dentro da célula. Material genético. Material genético, pessoal, é o DNA da bactéria. Então, também aqui, ó, material genético. Esse material genético, pessoal, você vai chamar de nucleóide. E aqui vai um spoiler. Qual é a diferença do material genético da bactéria, do procarioto para o eucarioto? Percebe que esse DNA aqui, ele está todo são. Eu gosto de falar assim para os alunos entenderem melhor, para ser mais didático. Percebe que não tem nada ao redor dele? Sim, não tem nada. A gente costuma dizer que a célula procariótica, de uma forma didática, ela não tem um núcleo, ela tem um nucleóide, ou seja, não tem uma membrana, não tem uma estrutura ao redor desse DNA para protegê-la, tá? Para cuidar ali dela. Ela é simplesmente solta, dispersa no citoplasma. Então, ó, toda solta, ó. Entendeu? Então, lembre dessa informação, que é a grande diferença dos dois. E já caiu questão no Enem sobre isso, gente. Depois do nucleóide, temos os ribossomos. O que os ribossomos vão fazer? Ó? Tá bem aqui os ribossomos, ó. Essas bolinhas aqui. Os ribossomos, ele vai fazer produção de proteína, tá? Então, enquanto guarde essa informação, proteínas, eu vou falar para você na nossa aula de proteínas. Para adiantar, proteínas têm diversas funções no nosso organismo. Eles podem defender nosso organismo, podem compor nossas estruturas, nosso músculo, nosso cabelo, entendeu? Então, os ribossomos, ele faz produção de proteína. Se o ribossomos parar de funcionar, então esse indivíduo vai morrer, tá? Parede celular, pessoal. Parede celular, gente, é uma estrutura de proteção da bactéria. Ó. Então, também aqui, ó, bem acima da membrana plasmática. Então, ela vai proteger a bactéria. E plasmídio, isso aqui é importante, ó. Plasmídio, ele tá bem aqui, ó, bem aqui. O plasmídio, pessoal, ele é um DNA extra que está na bactéria, que está relacionado a mutações da bactéria. Como assim? A bactéria vai ficar mais forte, ela vai ficar mais poderosa, vai ficar mais resistente. Então, guarde essa informação aqui. Em dia, ó, dica de atualidade, hein? Nós estamos enfrentando um problema chamado resistência antimicrobiana. Você deve ter ouvido falar de um remédio chamado antibiótico, que é um remédio para... Sentar aqui minha cadeira? É um remédio para bactéria, tá? Somente para bactéria. Você não pode tomar antibiótico se você não está com infecção bacteriana e se não for prescrito por um médico, tá? Deixando bem claro. Aí, ok, gente, beleza. Esse remédio há muitos anos existe e funciona. Só que de uns tempos para cá, temos observado que algumas bactérias têm se tornado resistentes aos antibióticos. E por que isso está acontecendo? Porque está tendo uma mutação no DNA dessas bactérias e elas estão passando umas para as outras pelo plasmídio. Então, guarde essa informação, viu? Guarde essa informação.
O flagelo, pessoal, tudo que vocês verem com esse nome flagelo está relacionado à movimentação. Então, flagelo do espermatozoide, movimento do espermatozoide. Beleza? Flagelo da bactéria, movimenta a bactéria, tá? Vamos seguindo. Eucarioto. Pessoal, nós temos dois tipos de células eucariotas, tá? Temos a célula animal e a vegetal. Em sumo, da vegetal para animal, só muda 3 coisas, mas que a gente vai ver na próxima aula, na aula depois da resolução de exercício, beleza? Então, olha aqui, ó. O eucarioto, ele vai estar... onde que vai estar os eucariotos? Epa! Cara, pô, é doido, né? Às vezes a voz trava. Vamos lá. Esses eucariotos, eles estão envolvidos com o quê, gente? Eles vão estar em nós animais vertebrados, nos animais invertebrados, nas plantas, nas algas, nos fungos, nos protozoários, ou seja, em todo mundo que não é uma bactéria. Então, a célula eucariótica ela já vai estar num grupo um pouquinho mais avançado, biologicamente falando, de seres vivos. Ok? Então, olha só, um mais complexo. Acho que esse termo é mais interessante de ser dito. Qual é a diferença da célula eucariótica da procariótica? Primeiro, olha aqui o núcleo. Ó, vou voltar aqui, ó. Tem núcleo aqui? Tem uma estrutura envolvendo DNA? Não tem. E aqui, ó. Aqui tem. Olha aqui o núcleo. Ó. Olha que tá aqui dentro, tá o material genético do aquele ser vivo. Ok? Então, vamos lá. Então, o núcleo, pessoal, é onde se encontra o DNA. Ok? Vamos aqui. Próxima substância. Mitocôndria. A mitocôndria é uma estrutura dentro das células que está relacionada à produção de ATP. Eu gosto muito desse termo de produção, porque é o seguinte, o que é o ATP? Ele está relacionado à produção de energia. Só que a energia, pessoal, é o seguinte, a energia você não cria, você não destrói, você transforma. Então a energia ela sempre é transformada. Então eu não gosto muito de usar esse termo produção. Mas eu falo para que os alunos entendam. Didaticamente é mais interessante dizer assim para que o aluno consiga entender. Então, a mitocôndria está relacionada à produção de energia do nosso corpo. Como é que essa produção ocorre? Sabe o arroz, o feijão, a batata que você come? Tá? Tudo aquilo à base de carboidrato. Esse carboidrato é o famoso açúcar no sangue. Esse açúcar no sangue, tá? Açúcar não necessariamente é doce, tá? Pessoal que atrela ao açúcar de cozinha, mas não necessariamente é doce. Açúcar na biologia é carboidrato, ok? Daquilo que te dá energia. E aí a mitocôndria usa esse carboidrato, chamado glicose, para produzir energia. Beleza? Depois da mitocôndria, nós temos o lisossomos, pessoal. O lisossomos ele vai estar relacionado à reciclagem da célula, ok? Ele vai fazer a reciclagem dos materiais da célula. A lisossomos é a mesma função da bactéria, tá? Produção de proteína, ok? O complexo de Golgi vai estar envolvido com transporte de substância. Membrana plasmática, eu já falei para vocês, controle da entrada e saída de substâncias. Nós vamos ter uma aula específica sobre membrana plasmática, tá bom, pessoal? E retículo endoplasmático rugoso. E temos o retículo endoplasmático aqui, acho que cobriu aqui, mas é retículo endoplasmático liso. Pessoal, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem a mesma função do ribossoma, que é produzir proteína. Enquanto que o liso, ele está relacionado à produção de lipídios, ok? Esqueci algum? Temos aqui os centríolos e os microtúbulos. Eles estão aí envolvidos com o citoesqueleto da célula. O que é um citoesqueleto? O nome já diz, é um esqueleto da célula. Então, você não tem o seu esqueleto feito de osso? A célula também tem o seu esqueleto, a gente chama de citoesqueleto. A gente vai ter também, novamente, uma aula só sobre centríolos e microtúbulos. Então, pessoal, essa aqui é apenas uma aula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Tem a vegetal aqui. Já dá para falar. Então, aqui, pessoal, você já tem uma base da diferença da célula procariótica para a eucariótica, ok? E qualquer coisa mais profunda a gente vai desenvolver dentro das questões, beleza? Agora, nós vamos para a célula eucariótica vegetal, ó, que está aqui. Olha só, tu já observa que é diferente, né? Um pouquinho. Pessoal, a célula eucariótica vegetal, ela vai ter as mesmas estruturas da animal. A única diferença é que ela vai ter 3 estruturas a mais. Então, eu vou começar com esse carinha aqui chamado cloroplasto. O que uma planta faz, pessoal? Tenta pensar aí. O que a planta faz? Tenta pensar o que ela faria. Estou esperando.
Se você respondeu fotossíntese, se você respondeu fotossíntese, você está correto. Tá certíssimo. Ótimo. Tá? Então, fotossíntese. Então, quem que faz essa fotossíntese? O cloroplasto, tá? O cloroplasto. Beleza? E aí também, pessoal, nós temos aqui a parede celular. Então, observe que, ó, aqui, semelhante às bactérias, tem uma parede celular. Essa parede celular ela é feita de um carboidrato chamado celulose, ok? Vai estar dando proteção à célula vegetal. E também tem um vacúolo que faz o controle hídrico da célula. Então, no mais, o que a célula vegetal tem a mais é isso. Claro que há mais detalhes que nós vamos desenvolver nas próximas aulas, ok? Mas é basicamente isso. Deixa eu ver. Ah, tá. Isso aqui vai ficar para a próxima aula. Então, pessoal, para entender, essa é a base da citologia. Olha só, você aprendeu o que é uma célula, você viu que é uma célula procariótica, uma célula eucariótica, animal e vegetal. Você viu a diferença dos dois. Na próxima aula, nós vamos fazer uma aula certa resolução de exercícios e depois vamos iniciar um estudo só sobre a membrana plasmática. Eu te conto numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.